Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano. Vem comigo que hoje nós vamos falar de ideias-chave, palavras-chave. A língua portuguesa é baseada em valores hierárquicos que nem todos conhecem. O substantivo pode ser considerado o termo mais importante da língua na medida em que se concentra a informação substancial, ou seja, mais importante de qualquer exposição. Sempre será através de palavras de valor substantivo que uma ideia será apresentada em um texto e em suas partes integrantes, né, de organização, como exemplo, os parágrafos. Já uma palavra-chave é uma palavra que resume os temas principais de um texto, né? Identifica as ideias de especial importância para servir de referência a pesquisas. Bom, um único parágrafo pode conter várias palavras-chave do substantivo, como adjetivos, pronomes, verbos, títulos do texto, entre outros, né? As palavras-chave, elas são utilizadas sobretudo em biblioteconomia, catálogos, artigos, trabalhos acadêmicos, etc. Inclusive em plataformas de pesquisa como Google, esqueci o nome do outro agora, que é o Fox, né, Mozilla. Enfim, a gente vai encontrar, a partir de palavras-chave, por exemplo, uma série de publicações, né, se você digitar aí na plataforma de pesquisa. E como que nós classificamos a palavra-chave? Ao ler um texto presente em uma prova, por exemplo, na maioria das vezes, quando é concurso, apresentam-se textos dissertativos argumentativos, crônicas, até mesmo em quadrinhos, charges. E quando eu falo concurso, eu não falo apenas de concurso público, porque Enem, que é o Exame Nacional do ensino médio, e o ERJ, por exemplo, se caracterizam como concurso, né? Porque você concorre a uma vaga. Então, nesses textos, o candidato, né, o aluno, ele deve procurar sempre a palavra que marca a ideia principal de cada parágrafo. Mesmo que ache uma expressão significativa, ele poderá perceber que é uma palavra que se destaca como referência do argumento principal que está sendo abordado ali. Essa palavra, sim, é que chamamos de palavra-chave. Em torno dela é que se desenvolve toda a argumentação. Por isso, marcá-la em cada parágrafo permitirá que o leitor visualize também as informações hierarquicamente ligadas a ela, né? Identificar a palavra-chave é fácil, né? Após fazer a leitura do primeiro parágrafo, o aluno, o candidato, poderá fazer a seguinte pergunta: sobre o que se fala nessa passagem, né? Assim, você perceberá que sua atenção o direcionará a um ponto específico desse fragmento. Do que se trata? O que esse texto me diz? E para concentrar a informação e facilitar a compreensão do texto, uma segunda pergunta poderá ser feita: o que se fala sobre a palavra-chave? Com isso, poderá anotar a ideia que gira em torno dela e que representa uma espécie de síntese daquele parágrafo. Então, muito cuidado. A palavra-chave ou palavras-chave estão muito relacionadas com a compreensão do texto, ou seja, é o que o texto me dá, é o que o texto me fornece, quais são as informações que esse texto me passa. Ele quer me dizer o quê? Qual é a sua ideia principal? Né? Cuidado, porque tem um tópico que nós chamamos de interpretação. Interpretar é o que você entende a partir do que o texto me dá. Então, nós precisamos pensar num primeiro plano em compreensão de texto e a partir dessa compreensão
Ou seja, o que o texto me dá, eu busco as palavras que identificam o que são as marcas desse texto, que vão identificar o assunto central desse texto. A partir daí, sim, eu passo a supor, de acordo com a minha visão de mundo, né, o meu conhecimento, né, bagagem acadêmica. Então, soma-se a bagagem acadêmica e a sua visão de mundo, né, seu conhecimento de vida. Aí sim você interpreta de acordo com o seu entendimento. Então era isso que eu tinha para dizer nesse primeiro momento, mas vida que segue, bora lá! Bem, pessoal, continuando, num segundo momento de avaliação desse texto, né, dessas informações, nós vamos chamar então esse segundo momento de ideia-chave. Ou seja, ao final da leitura do texto, você vai ter um panorama, né? Uma visão geral mais eficiente que permitirá rapidamente identificar qualquer questionamento que seja feito pela banca examinadora, mesmo que a questão seja feita sobre um argumento hierarquicamente secundário. Né? O que significa isso? Eu falo sobre um determinado assunto, vou dar um exemplo de que nós já trabalhamos, mobilidade urbana. Né? Para falar de mobilidade urbana, eu não preciso necessariamente usar o tempo todo o termo mobilidade, né? Mas eu posso questionar como as pessoas se locomovem, qual é o problema do trânsito na minha cidade. Será que esse texto ele me passa uma questão cultural, é mais filosófica, é mais política? Ou seja, se for política, será que ele tem uma visão crítica em relação à forma com que as pessoas usam, por exemplo, o transporte público? Será que há transporte público suficiente para todos? O que é realmente, o que é de fato a mobilidade urbana de acordo com o que o texto me passa? Então, o que o texto me passa é o que eu compreendo, mas eu estou de acordo com isso? Né? Então, estar ou não de acordo cai no campo de interpretação. E aí nós passamos a dissertar e argumentar, né? Ou seja, apresentar o assunto e argumentar. E o argumento ele está relacionado à nossa opinião. Vale lembrar que para uma produção textual de texto dissertativo argumentativo, seja para qualquer espécie de concurso que peça essa forma de produção textual, evita-se usar a primeira pessoa. Pode ser que você queira usar a primeira pessoa do plural. Se for minimamente, tudo bem, tá? Mas evite primeira pessoa. E ao reproduzirmos um texto que foi lido anteriormente, devemos estar apto a responder qualquer coisa sobre ele. O resultado desse resumo se chama ideia-chave. Ou seja, a ideia-chave nada mais é do que um resumo que você consegue fazer de uma maneira muito sintética, né, do assunto. Então, digamos que a ideia-chave relaciona-se com a nossa capacidade de síntese. É basicamente isso, tá? Ou seja, não importa o que um texto diga, o que um livro conte ou que um filme retrate, mas sim a forma como isso acontece. Eu peguei pela vibe cultural, é social, política, econômica. E aí, é reflexivo, é filosófico? O que esse texto me dá? E a partir disso, a partir dessa compreensão, quais são as ideias que ele me passa e como eu vou trabalhar isso? E aí, como eu trabalho isso a partir dessa compreensão, vem a interpretação.
interpretação. Eu sei que eu estou sendo um pouco redundante aqui, falando que compreender é o que o texto me dá, interpretar é o que eu penso sobre esse texto, sobre esse assunto. Mas essa é uma questão muito recorrente, ou seja, muita gente comete esse erro. É por isso que nas provas colocam-se essas observações de você não reproduzir o que está lá, nenhum fragmento do que foi apresentado. Mas devemos levar em conta, principalmente, os textos imagens. Lembra da teoria de que texto é imagem, imagem é texto? Eles não estão lá à toa. Ou seja, eles estão lá para integrar essa ideia-chave, né? Ou ideias-chave. Ou seja, leva-se em conta o tipo de texto que foi publicado na prova, leva-se em conta as imagens que foram utilizadas, leva-se em conta a data em que esse texto é produzido. Será que ele tem uma relação histórica? É do meu período? É contemporâneo? Não é? Né? Então tudo isso deve ser observado. Vamos para a próxima etapa. Vida que segue. Continuando, pessoas, vamos lá. As palavras-chave de um texto são elementos que materializam essas recorrências semânticas, ou seja, seus significados. A semântica, ela tem relação com a significação, né? Com os significados. Então eu vou ler aqui para vocês um texto chamado Nova York Quer Amar, e aí eu vou ressaltando aqui as palavras que seriam as palavras-chave desse texto, tá? Nova York quer amar. O estereótipo diz que o nova-iorquino é altivo, individualista e pouco afetuoso. Afetuoso refere-se a nova-iorquino. E indiferente às angústias alheias. Era. Quem era? Nova-iorquino, afetuoso. Desde que as torres do World Trade Center viraram pó, a criatura tão típica entrou em mutação. Então, criatura, quem é essa criatura? Aquele que era afetuoso, nova-iorquino. É consenso de observadores do comportamento humano e palpiteiros em geral que os atentados de 11 de setembro mudaram não apenas como ele vê o mundo. Ele quem? Nova-iorquino, que é afetuoso, que é a criatura. Tá vendo que existem palavras que vão remetendo e elas vão se... Naturalmente você vai identificando como palavras-chave, ou seja, eu estou identificando aqui uma ideia, eu estou falando da cidade de Nova York aqui, eu estou falando das Torres Gêmeas apenas, não, eu estou focando a minha ideia no cidadão nova-iorquino. Né? Mudaram também o jeito como olhar para si próprio e para o mundo. Essa foi uma publicação da revista Época. Então, pensa bem, eu falei de Nova York, né? New York City, Estados Unidos, falei do World Trade Center, falei de 11 de setembro, mas o meu foco não é esse. As palavras-chave todas me indicam que o texto direciona-se ao comportamento do nova-iorquino. Então, qual que é a ideia-chave aqui? Né? Ó, ideia e palavras-chave. Vamos lá. Perceba que o grupo de palavras-chave fica evidente, né? Então, basta a gente rever essas palavras para você lembrar do texto, né? Nova-iorquino, afetuoso, criatura, ele, enfim. E todas essas palavras, né, fazem o quê? Reiteração. E essas reiterações, elas estão relacionadas à questão que referencial. Eu me refiro a quem? Ao cidadão. Esse tipo
de coesão acontece quando um termo faz referência a outro dentro do texto e quando ele reitera algo que já foi dito antes. Então, pessoas, é isso. A ideia central é falar do comportamento do nova-iorquino. As palavras-chave são as palavras que eu já apresentei que vão caracterizar esse cidadão, ok? Por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Namastê! Então, galera, eu voltei rapidinho aqui que eu vou deixar umas dicas finais. Valeu? Abraço. Namastê!